Olá! Hoje nós vamos começar o primeiro vídeo, né, para a primeira série do ensino médio de Sociologia. Eu queria antes lembrar o final da apostila do primeiro trimestre, que fala da relação indivíduo-sociedade. Então, como que cada um de nós se relaciona com a sociedade? E aqui nós temos os três grandes pensadores, né, da sociologia. O Durkheim, que dizia que existia a supremacia da sociedade sobre o indivíduo. Cada um de nós temos uma função e temos que aceitar essa função dentro da sociedade. Já Marx era um pouco diferente, né, mais revolucionário. Ele dizia que os seres humanos determinam a sociedade. E a sociedade é determinada pelos humanos que vivem nela. Os indivíduos são sujeitos ativos do processo histórico. Em outras palavras, ele afirma, Marx, que nós podemos mudar a história, né? Então, por isso que tem esse caráter revolucionário. Já Weber, né, que hoje é aceito, né, pelo capitalismo, a ação social como uma teia de ações e significados criadas pelo indivíduo, pelos grupos. Então, os indivíduos constituem a sociedade por meio de suas diversas ações. Então, um exemplo aqui para Weber é um trabalhador que o patrão constantemente briga com ele, né? Grita com ele, e aí esse trabalhador estressado, nervoso, chega em casa e acaba descarregando a mulher, ou então bebendo. Né? Então, a nossa sociedade é uma teia de ações, né? Um acontecimento leva a outro. Já na apostila do segundo trimestre, nós vamos falar da cultura como resultado da produção humana. E na busca da sobrevivência, o homem estabelece relações com o meio ambiente em que vive. Aqui nós temos um mapa da América do Sul e vamos colocar como exemplo os nossos índios, né? A questão indígena. Antes da chegada dos europeus, os índios vão sobreviver caçando, pescando. Não havia necessidade, por exemplo, de guardar alimentos para o inverno, porque aqui o inverno não é tão rigoroso, né? Então, a questão indígena é um exemplo dessa cultura, de cultura, né? O ser humano, ao longo dos anos, vem aperfeiçoando cada vez mais os meios de produção e técnicas, a fim de satisfazer suas necessidades. Se a gente pegar a cultura europeia, os europeus precisavam trabalhar na primavera, no verão, no outono, para sobreviver no inverno. Né? Então, a questão cultural europeia, né, bem diferente da questão indígena. E Marx dizia, né, que o trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras. Né? Então, uma visão dele. Mas é através do trabalho que nós, seres humanos, satisfazemos nossas necessidades. E sobre a necessidade do homem de satisfazer seus desejos. Podemos dizer que o homem, né, o ser humano, homens e as mulheres, se diferenciam dos animais pelo simples fato de inventarem mecanismos para melhor viver neste mundo. Então, a cultura é uma característica própria do ser humano. Assim, cultura material está relacionada com finalidade ou sentido que os objetos têm para um povo numa cultura. Ou seja, a importância e a influência que exercem na definição da identidade cultural de uma sociedade. Então, a cultura material são os objetos, as tecnologias, né? De que maneira elas vão influenciar na identidade cultural de uma sociedade. Né? Aqui nós temos, por exemplo, né, os antigos ferros de passar roupa. Né? Imagina o trabalho que era para passar uma roupa. Então, e continua sendo, né?
mas como o homem evoluiu, né? Então, a busca de novas tecnologias aí. E dentro da nossa sociedade, a cultura ela se manifesta nas relações sociais. O homem, por natureza, é um animal político, né? Polis, né? Política, vem de polis, das cidades gregas, dos que moravam nas cidades. Então, as instituições sociais atuam para regular e melhorar o convívio em sociedade. Então, por exemplo, o exército ele tem que existir para defender as fronteiras, né? O Supremo Tribunal Federal tem que existir, a instância máxima para julgar, né? O Congresso Nacional tem que existir para criar leis, né? O Executivo ele tem que existir para administrar o país. Então, na sociedade as regras são explícitas, então existem as leis, ao passo que outras são implícitas, como costumes, hábitos e crenças. Essas regras implícitas nos impedem, por exemplo, um exemplo assim bem bobo, bem radical, né? De nós não sairmos pelados na rua. Se você sair pelado na rua, você é preso, né? Então, as leis existem e também os costumes existem, né? Você não vai seminu numa celebração de uma missa, né? De um culto. Né? Então, existem as leis e também costumes, hábitos, crenças. Tudo isso faz parte das relações sociais. Aqui, então, um fato recente, né? Não devemos atentar contra as instituições, devemos aperfeiçoá-las. Se existem erros, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Exército, seja na igreja, seja em qualquer lugar no Congresso, nós temos que buscar meios de aperfeiçoar, de melhorar.